10 minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados hoje pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Os participantes desta edição do programa Gente que Fala de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o advogado Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, ele é presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim. Seja bem-vindo, doutor Luiz Augusto. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, Mauro, uma alegria voltar ao programa Gente que Fala, e é sempre uma honra e um prazer estar aqui na Rádio Trianon. Obrigado, prazer falar a vocês. Nós que agradecemos. Também compondo a nossa mesa de hoje, o acadêmico de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, Luiz Eduardo Filizola Durso. Seja bem-vindo, Luiz Eduardo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes e muito feliz em estar aqui e poder falar para todos. Também conosco o advogado doutor Flávio Filizola Durso, que na verdade é Luiz Flávio Filizola Durso, né? Luiz também. Ex-conselheiro da Ordem dos Advogados de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui com você. Agradecer também ao Fausto pelo convite, pela oportunidade e trazer nosso abraço aí para os ouvintes também. No aguardo aqui, ainda para compor a nossa mesa, o jornalista Walter Siglione, ele é vice-presidente da TV Aberta de São Paulo, ele integra a Comissão de Segurança Nacional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, já também estará conosco nesta edição do programa Gente que Fala. Mas a gente já vai aqui para o nosso papo de hoje. O papel dos tribunais superiores, o projeto de lei anticrime que tramita no Congresso Nacional, delação premiada, julgamento e prisão em segunda instância e casos de desrespeito à Constituição brasileira. Esses são apenas alguns dos temas que serão debatidos por criminalistas no 10º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, EBAC, que acontece nos dias 6 e 7 de junho aqui em São Paulo, portanto, daqui a alguns dias. Luiz Augusto, qual que é o objetivo deste encontro, o 10º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal? Bom, primeiro os ouvintes devem ter percebido que a gente vem em caravana, né? A família Durso está em peso, mas é uma alegria. Eu não falei aqui, todos aqui são filhos do advogado Luiz Flávio Borges Durso, foi presidente da OAB Seção São Paulo, então estão todos em peso aqui representando a família. E agora a família está completa, com a presença do Siglione aqui, a gente fechou a mesa agora, o Siglione é um dos membros da família, porque ele entrou por quase como adotivo, é o filho adotivo do meu pai aqui. Deixa eu anunciar novamente aqui a presença do jornalista Walter Siglione, vice-presidente da TV Aberta de São Paulo, também integra a Comissão de Segurança Nacional da Fiesp. Seja bem-vindo. Olha, eu fico muito contente, né? Primeiro agradecer esse programa maravilhoso que é a Gente que Fala, né? A você, amigo, que a gente já está tanto tempo se vendo. De longa data. De longa data, pelas andanças que a gente tem na LESP, tal como jornalista, né? E a família Durso, porque indubitavelmente foi um marco na história da Ordem dos Advogados de São Paulo. Tem momentos que vieram o doutor Rubens Aprobato Machado, por onde eu entrei, e entrei depois com o Durso. O Durso fez realmente a mudança na ordem. Com o doutor Humberto, essa família fantástica, com o DNA voltado a direitos e deveres. Então, fico muito satisfeito. E deixa um abraço para o Fausto Camunha, que é uma referência no jornalismo que a gente tem aqui em São Paulo. Ainda tem a irmã de vocês, né?
Nós somos 4. Também advogado. Que não pôde fugir deste acompanhamento do meu pai, que quando a gente era criança, em vez dele ler histórias pra gente dormir, ele lia o Código Penal. Então isso influenciou um pouquinho as nossas decisões como irmãos, e minha irmã também tá no direito. Mauro, eu queria lembrar que eu vi todos esses moços muito pequenos ali na Ipiranga, eles eram pequenos realmente, hoje você vê, todos estão mais de 1,80 m, né? 1,80 m é a média mínima de vocês, né? Mas, pra Mauro, gente, né? respondendo sua pergunta, a importância deste evento, desse encontro, o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, que está sendo realizado pela Abracrim, né, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tem uma importância muito grande, porque com a questão da Lava Jato, o direito penal é debatido todos os dias hoje na imprensa. Todo dia que você assiste algum jornal na TV, você verá uma notícia relacionada à Lava Jato e com certeza ali uma suposta denúncia, uma delação premiada, uma sentença, e tudo isso é matéria de direito penal. Então, como se fala muito, cabe aos advogados esclarecerem todas essas informações, explicar o que se trata, delação premiada, condução coercitiva, porque a população também tem falado muito em direito penal, muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Então esse encontro reúne as grandes autoridades do direito penal brasileiro para tratar sobre temas importantíssimos que tem se falado muito hoje na presidência do Bolsonaro, as questões do pacote do Moro, e a Lava Jato, em especial, que é tema sempre muito presente nesses eventos, porque é uma ação que mudou toda a questão da aplicação do direito penal com a questão das delações premiadas. Os operadores do direito estão super requisitados nos dias de hoje, Lava Jato, pacote anticrime, enfim. Então, nós da imprensa, a gente vem buscando os advogados, os especialistas o tempo todo para os debates, enfim. Mais do que nunca, os advogados estão presentes aí nos meios de comunicação para prestar esses esclarecimentos? Sem dúvida. E o interessante também deste evento é que, além de discutir, como há muitos institutos que são recentes ou que têm sua aplicação recente no ordenamento jurídico brasileiro, né, pela justiça, como é o caso da delação premiada, colaboração premiada, que apesar de já ter uma previsão desde a lei de crimes hediondos, que sua aplicação em maior escala se deu agora com a Operação Lava Jato. Então, dado ela ser tão recente, ela precisa ser aperfeiçoada. Ainda há questões a serem discutidas, a serem melhoradas, a serem legisladas, vamos assim dizer, inclusive, porque há questões novas a serem decididas e que geram consequências muito grandes, não só aos delatores ou ao quem faz o acordo, mas às pessoas também que são delatadas, né, por essas outras pessoas. Então, é importante a discussão na busca do aperfeiçoamento também desses institutos. O que a sociedade precisa saber sobre delação premiada? Porque quando alguém delata alguém, aquele que é delatado sempre vai dizer, não, aquele lá está querendo os benefícios da delação premiada, está inventando. E a gente sabe que para você fazer uma delação, você tem que apresentar as provas, né? Sim. O que a sociedade precisa saber nesse sentido? Acho que, num primeiro momento, ela precisa saber que o fato de uma pessoa ter sido citada numa delação premiada, nada mais é do que uma citação numa delação premiada. Não há uma culpa consequente já direta. As provas vão ser apresentadas e, ao final do processo, se vai verificar se aquela pessoa realmente é culpada ou não. Se ela deve ser punida por aquele eventual crime ou não. Então, não dá para você, baseado numa simples informação de uma delação premiada, já punir uma pessoa. Então, acho que a cautela é a melhor posição que a sociedade pode ter com base numa delação premiada, mesmo por esse fato, Mauro, que você colocou, que o delator receberá benefícios. Então, quanto mais ele apresenta, maior o benefício a ele com relação... Desde que ele comprove aquilo que ele está falando, senão ele vai sofrer as sanções também. Então, o Flávio, né, tá falando do pré-julgamento. Não se pode ter um pré-julgamento com uma mera notícia que alguém foi denunciado ou citado numa delação e esse indivíduo já é um corrupto, por exemplo. Não é. Então, evitar o pré-julgamento. E o que tem acontecido na prática, na Lava Jato? Não necessariamente o delator está trazendo provas que corrobore a sua delação. Muitas vezes, o juiz que era responsável por esta operação, que era o Sérgio Moro, se aproveitava de várias delações
e aí como uma comprovando a outra, ele chegava aí a ter um efeito probatório nessas delações e utilizar isso para sentenciar. Isso foi derrubado no TRF, porque não pode condenar ninguém com base só em delação, mesmo que se utilize várias delações de vários réus, porque não necessariamente o delator está falando a verdade, ele já é um delator. Então, antigamente o delator era o X9, hoje o delator é o colaborador, melhorou um pouco o seu jeito de se falar desse indivíduo que está delatando os seus companheiros ou seus conhecidos. Então, não necessariamente ele está falando a verdade. Outra coisa em questão legal, a delação tem que ser voluntária. Ela não pode ser, de maneira alguma, involuntária. E a maioria dos delatores da Lava Jato estavam presos. Isto, na nossa opinião, fere este princípio da voluntariedade. O indivíduo que está preso, sofrendo pressão da família, dos próprios delegados ali que acompanham a sua prisão, não necessariamente está fazendo uma delação voluntária e não necessariamente está falando o que quer. Às vezes pode ser induzido a falar de alguém ou de outra pessoa. Isso gera desconfiança sobre essas delações. Walter Siglioni, a sua avaliação, esse instituto da delação premiada está sendo bem ou mal usado? Está tendo um abuso ou não? Abuso não diria, né? Eu diria mais a necessidade no momento de se adequação, né? O Brasil passa totalmente por um momento transitório onde a política judicializou, né? Eu vi, então, a gente acompanha muito, né? Em 2014, uma eleição onde as pessoas ainda viam essa questão de mais proposta, mais partido. Hoje polarizou a direita ou a esquerda. A questão estou colocando dessa forma por quê? Porque a questão da delação se tornou necessária porque hoje nós temos a Lava Jato andando. Então teria que ter mais argumentos fora os procedimentos jurídicos que andassem. Acontece que às vezes a forma como é colocada aqui pela família Dulce, ela está sendo um pouco equivocada na análise, né? O juiz de primeira instância, ele está com mais força, depois você tem mais acordos, e as coisas não estão andando do jeito que deveriam no devido processo legal. Acho que é por isso que os advogados criminalistas estão pontuando aí, colocando, olha, a gente precisa repensar, porque isso não pode ter muito excesso na questão do direito. O direito é a balança, né, do ponderar. Então, isso está faltando um pouco. Eu vejo no excesso. Mas a adequação, sim, vai ter que ser feita. Você compartilha da opinião do Siglioni? Agora confundi os Luiz Eduardo. Que vai dar a visão do estudante. Essa questão de excesso, e se há excesso, garantias individuais estão sendo abolidas? Bom, eu continuo na linha dos meus irmãos, concordo com o que eles falaram, e acho que como estudante, vou falar um pouco mais do papel do estudante, que o estudante de direito deve estudar isso para chegar numa hora dessas, um dia como juiz ou algum cargo desses, advogado, e poder defender, estudar para poder falar disso como um especialista, entender do assunto para poder tratar disso e passar isso para os cidadãos, para todos entenderem realmente o que é a delação premiada. Até porque, desculpa, Mauro, o excesso gera uma sensação de impunidade. Caso concreto, Michel Temer foi preso preventivamente. Pouco depois ele foi solto. Por quê? Porque houve um excesso na utilização da prisão preventiva. E aí a população enxerga isso como impunidade. Fala, pô, no dia seguinte ele já está solto. Outra coisa, se tem um excesso numa delação e amanhã ela é nula, se anula desde a delação, o processo inteiro, o indivíduo vai para a rua e fala, poxa, isso é impunidade? Nada no Brasil funciona, vai ser a visão do indivíduo. Então, se você tem excesso, você prejudica todo o sistema e na visão da população vai ser impunidade. Então é melhor utilizarmos os institutos de maneira correta, sem atropelar fases e prender pessoas no final do processo, até com o trânsito em julgado, como sabemos que está na Constituição, e não como tem sido aplicado no novo entendimento do STF, né? Tem alguma coisa nesse sentido, institutos usados de forma inadequada na Lava Jato que comprometeriam a operação?
Qualquer instituto que não seja utilizado de acordo com a lei, você pode comprometer e pode gerar uma nulidade. A condução coercitiva... Mas até aqui, o que aconteceu? Você acha que alguma coisa compromete a Operação Lava Jato? Então, isso vai depender de uma decisão, eventual decisão de nulidade dos tribunais superiores, se verificarem e constatarem que exista esta nulidade. Na nossa opinião, por exemplo, essas delações de presos, indivíduos, isso feriria um requisito obrigatório legal, que seria a voluntariedade da delação, e aí se anularia essa delação. E se tivermos denúncias baseadas nesta delação, seria tudo nulo e o processo teria começado do zero. Nesse ponto, desculpa, mas só para complementar, com relação a as discussões, há questionamentos, inclusive, com relação à competência. A competência do ex-juiz Sérgio Moro, a época juiz, para julgar todos os casos envolvendo a Lava Jato, né, a Petrobras, no caso, né. Então, por parte dos advogados, um questionamento com relação à competência dele, que poderia gerar uma nulidade, e também com relação agora à justiça eleitoral. Então, a eventual agora remessa com base na decisão do Supremo desses processos para a justiça eleitoral, o que geraria uma nulidade com base no que foi decidido na justiça incompetente. Que a competência deveria ser o Tribunal Eleitoral, porque... Quando houvesse ligação com crimes eleitorais. Você é favorável ou contrário à prisão em segunda instância, Flávio? A prisão em segunda instância? Vamos entender. O que acontece? A lei é muito clara, que a prisão só vai acontecer depois do trânsito em julgado da decisão. Isso está na Constituição. O trânsito em julgado, do nosso ordenamento jurídico, sempre foi entendido como o esgotamento de todas as instâncias. Todas as instâncias são, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. É que hoje nós estamos em cima desta decisão do Supremo. Aí o Supremo agora acabou decidindo que o esgotamento da segunda instância, o órgão colegiado, uma condenação em órgão colegiado autorizaria a prisão. É questionável, ainda mais sabendo, eu trago um outro dado que me faz refletir sobre isso, é questionável sabendo da situação atual dos presídios. Nós temos um déficit de vagas, nós temos uma situação desumana. Será que é razoável nós pensarmos em prender mais? Não seria talvez mais interessante nós pensarmos em prender melhor, para que esse indivíduo realmente sofra um processo de reeducação para uma futura reinserção social? Esse indivíduo vai ficar preso e, ao final do cumprimento da sua pena, ele vai voltar para o convívio social. Nós estamos jogando o problema apenas mais para frente. Nós estamos criando pessoas, seres humanos piores, no sentido mesmo de questão humana, assim, de valores humanos, e depois recolocando ele na sociedade. Ele vai voltar, é questão de tempo. Então, o fato da gente não pensar nos presídios, não pensar na reeducação, e lá no início, na educação, que é a base de tudo, gera esse problema de pensar sempre em prender, mas acaba gerando, por outro lado, essa consequência, prender sempre mais. Mas prender sempre mais, será que é a melhor solução? Eu entendo que não. Walter, a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Eu tenho que concordar com o que o Flávio falou. O que a gente tem hoje é um sistema penal, dentro das cadeias, muito repleto. Não se ressocializa, não se tem nenhum tipo de cultura que se volte esse indivíduo a voltar à sociedade, e depois o andamento jurídico termina, em alguns casos, para quem tem mais acesso ao processo, colocando esse sujeito na rua, sem ressocializar, né? Então, se você prender sem uma qualificativa melhor, com mais, vamos dizer assim, embasamento, para mim, com certeza vai abarrotar. Aliás, tem um estudo dizendo, até o Humberto Dulce colocou, né, que daqui mais uns 10 anos vai dobrar a população carcerária. Isso porque a gente também vai ter dobrada a condição da mulher que está carcerada. E essa, então, com ressocialização para ela, zero. Então, é um momento no Brasil, Mauro, que a gente precisa entender que o mediatismo não vai consertar as coisas. Parece que é tudo assim, reforma para isso, porque o Brasil vai parar, reforma para aquilo, o pacote do Moro que tem que resolver. Não é tudo da noite para o dia, né? Tem que ser avaliado. O toque de caixa que a população quer hoje
não vai funcionar. Não foi assim, não vai ser para frente. Há uma urgência em tudo, né? A sociedade está tão carente de tantas coisas que vem essa ansiedade. Que falta avaliação do que é, né? O que é prioridade. O que é a prioridade e a forma adequada. A gente está com 8 presidentes, que é isso, depois da eleição direta, 8 presidentes, e a gente tem que ver que os 8 tiveram problemas, né? A gente não está totalmente estruturado isso, então tem que se repensar no embasamento, que eu acho que é a base constitucional, que é o jurídico. Por isso eu sempre falei, falta mais estudo do que é possível na lei dentro da operação do que é política pública. Luiz Augusto, eu toquei aqui nesses temas, delação premiada, prisão em segunda instância, porque tudo isso vai ser objeto de painéis lá no 10º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, que vai acontecer agora no início de junho. Como é que vai ser organizado isso? Bom, são 2 dias de evento para debater esses temas, é aberto ao público, precisa só fazer inscrição no site, e olha a importância deste painel, deste evento. Os temas, como falamos do direito penal, estão muito presentes no dia a dia da população, que muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Com relação à prisão em segunda instância, o Flávio falou, né, na questão nós devemos encarcerar mais ou não, mas também tem o erro judiciário. Quantas pessoas serão presas injustamente, com condenação confirmada em 2º grau, e depois o STJ ou o STF vão absolver? E aí, esse indivíduo ficou preso meses, injustamente, porque no final ele pode ser absolvido e será inocente, e como que vai fazer? Ele pode aí processar o Estado, e quem vai pagar essa conta desse indivíduo que ficou preso injustamente anos, às vezes? Então, o Siglione tem toda a razão quando ele fala que nem tudo deve ser de maneira acelerada. O processo penal ele não pode ser nem muito devagar, nem muito rápido. Os dois geram impunidade. Os dois geram erro judiciário. O processo penal, infelizmente, ele depende dessa demora, análise de prova, o juiz chegar à conclusão sobre a sua opinião neste caso, é assim que tem que funcionar. E aplicar a regra do jogo. Até porque está se decidindo sobre a vida de uma pessoa, de um ser humano. Então isso é muito sério, e isso gera reflexos na família dele, no convívio ali, no social dele. Então é algo muito sério que tem que ser levado com toda a seriedade. Não é o dinamismo que vai trazer justiça. A busca do direito é a busca pela justiça. Siglione, que tudo isso está dentro de um contexto que a gente tem visto de fla-flu, essa polarização. Aí você vê o ex-presidente Lula preso com base nessa decisão do Supremo de segunda instância. Aí você vê o Temer sendo preso, sendo solto. Aí aqueles que comemoram a prisão do Lula, aqueles que comemoram a prisão do Temer, depois aqueles que lamentam a soltura dele. E aí, mas o que tem que se lamentar é prisões de políticos, sejam os políticos que forem, né? Porque eles não estão lá. A gente vota para que eles atuem pelo bem maior, ou seja, pelo bem comum, né? Que é o objetivo da política, né? E não para que cometam crimes de corrupção. Tudo isso é lamentável. Lamentável. Outro dia eu estava falando, mas agora prendeu um outro presidente. Aí eu falei, numa outra entrevista, poxa, isso é muito triste para a imagem do Brasil. Nossa, mas você que é o sujeito que está errado, você está a favor ou contra, você vira esquerda ou direita, depende da boca de quem está saindo. Na verdade, é o seguinte, é muito triste para a nossa democracia ter todos esses fatos, né? Só que eles são necessários, né? São necessários para o aprimoramento. O que eu fico um pouco, temeroso é o seguinte, hoje já com 50 anos, você vê no nosso caso, que a gente já viu, várias pessoas foram condenadas sem ter passado nenhum processo legal devido, né? Sem uma investigação, um inquérito policial, eu cito alguns, a escola base que deu problema, outro dia a gente viu aí no Fantástico, o rapaz ficou preso 3, 4 anos, o próprio Estados Unidos está mudando a forma, acho que não lembro qual é a cidade, mas da identificação visual do cara, né? Você vai agora, reconhecimento facial, aqui não vale, tal, por quê? Porque tem que ter São Francisco, para ter uma averiguação. O Brasil, hoje, ele é extremista. Tanto faz se o cara é de esquerda ou de direita, você percebe que são extremos, né? Não pode falar disso porque isso é só direita, não pode falar isso que é só esquerda. E o meio do caminho, onde se encontram
as necessidades equacionadas, né? É aquela história, o quadrado é bom para que a gente tenha ele, né, do nosso lado. O meu direito termina onde começa o do outro. O Brasil vive esses extremismos. O direito é a salvação, e a Lava Jato é a prova disso, o Moro no Ministério lá também, o caminho para a gente melhorar e equalizar isso. Senão daqui a pouco vai virar uma guerra, você viu esse negócio? E o rótulo que fica, né? Do lado esquerdo você é comunista, do lado direito você é fascista, você está no meio, você está no muro. Então, eu quero chamar a atenção, sem mundo. mudar o tema, que recentemente a gente teve aqui, aqui do lado, na Argentina, um modelo de governo que mudou tudo para a direita e hoje as pesquisas mostram que está tudo indo para a esquerda. Então, eu me pergunto, será que falta um aprimoramento do cidadão estudar aquele que está colocando ali, né? Tem que estudar para... Não é que hoje virou política e judicializar o negócio. Se não é de um lado, então vão consertar do outro. E por isso que abarrota os tribunais. Em São Paulo, a gente tem 40 milhões de processos, só aqui no TJ. Luiz Eduardo, sua avaliação como estudante de direito, tem muito romantismo na sua cabeça? Bom, o que eu posso falar sobre esse assunto? Aliás, você chegou no direito, primeiro você foi para a administração, não é isso? Depois, por que você resolveu seguir os passos de todo mundo da família, seu pai e seus irmãos, indo de fato para o direito? Eu comecei fazendo administração, meu gosto, meu interesse foi na administração. Fiz 1 ano de administração e sempre ouvindo meu pai palestrando, meus irmãos também crescendo nessa área, falando do direito, e fui criando gosto, sempre tive um gosto pelo direito, e conforme fui ouvindo, aprendendo, apareceu o amor ao direito e me entreguei à área. Hoje eu estou cursando e tentando, como eles mostram aqui, fazer ou tentar trazer um pouco mais do direito para todos e da justiça para o cidadão. Porque sempre tem aquela coisa, né? Quando a gente conversa com os mais novos, é o tal do sangue novo, então, e a gente já passou por isso, já teve aquele romantismo, aí vai passando o tempo, você vê que o romantismo, você não vai conseguir consertar o mundo, né? Sim. Você vai conseguir fazer apenas o seu papel. Mas o que você espera produzir como operador de direito nesses temas todos que a gente está falando, afinal de contas, passar o Brasil a limpo, deixar a coisa mais em ordem? Bom, eu acho que o importante é a prática do estudante, além do estudo, é passar esse conhecimento para os outros. Então, como eu sempre acompanhei na minha família, palestrar, falar para os outros entenderem, para os outros conhecerem. Não basta só você conhecer e você tomar as atitudes para fazer. Nada se faz sozinho. Nós precisamos de todos para fazer juntos, para fazer melhor, mais forte. Então, você passando conhecimento, você ensinando os outros, ajudando os outros, cria um laço mais forte para um dia poder mudar o Brasil. Um pouco mudar essa sociedade do nosso país. Você se envolve em ações sociais. Sim. Como é que a gente pode fazer uma ligação entre ação social e política? Política é a promoção do bem comum, né? Está faltando aos políticos um pouco desse espírito de ação social que você desenvolve? Hoje eu integro o Rotaract Mackenzie e nós temos muitos trabalhos voluntários, ações sociais para desenvolver melhor a sociedade. O papel do estadista, tanto ele no executivo, legislativo e judiciário, é muito complexo. Todos estão ali com um foco em ajudar a sociedade. Porém, eles têm muitas obrigações, muitos deveres além desse foco. E eu acho que, como nós, cidadãos, temos o dever também de ajudá-los. E um meio de fazer isso é o trabalho social, ação voluntária. Ações sociais, trabalho voluntário. E dentro do Rotaract é onde eu percebo que eu posso fazer esse meu papel de cidadão, que é onde eu me encaixo hoje na sociedade, como estudante de direito e como membro desse Agora, para clarear para o nosso público ouvinte, o que é o Rotaract? O Rotaract é uma organização, ele responde integralmente ao Rotary, um clube, que é dos jovens de 18 a 30 anos. Agora,
sempre teve esse papel de ação, de trabalho muito ativo, por ser dos jovens, e foi com esse objetivo que o Rotary fundou. Hoje qualquer um pode participar e está aberto, é só procurar Rotary, inclusive o meu Rotary, Rotaract Mackenzie, buscar nas redes sociais que a gente está acolhendo as pessoas, buscando voluntários para trabalhar, para melhorar as condições. Fazendo o link com doações, se o pessoal tiver cobertor, quiser doar casaco, agora que tá frio em São Paulo, eles recebem isso e depois entregam para os jovens, né, para as pessoas carentes que nessa época passam muito frio. Né? Se o senhor me permite, recentemente também tivemos uma ação com esse objetivo de doar cobertores a moradores de rua. Nesse fim de semana, andamos aqui pela região do centro, oferecendo cobertores aos moradores que necessitam. Não, eu permito, mas sem o senhor que você falou, né? Eu tenho a idade do Siglione. Acho que é até mais novo. Nós já não podemos participar do Rotaract. Agora, quais são os requisitos para ser um voluntário no Rotaract? Voluntário. É ter, como é que eu posso dizer? Ânimo, vontade. É querer mudar. Esse é o requisito. O Rotaract é dividido em setores, em bairros, em distritos. Por que a Universidade Mackenzie? Você falou que é ligado à Universidade Mackenzie. A Universidade Mackenzie. O Rotaract é reflexo do Rotary. Então é dividido em distritos, são zonas, como regiões, como estados, e dentro de cada distrito tem os seus clubes. O meu clube é o Rotaract Mackenzie, fundado dentro do Mackenzie, o mais antigo em atividade, fundado em 1969. Inclusive, para todos os ouvintes mackenzistas que não conhecem o clube, estamos de portas abertas a recebê-los e fazer esse trabalho com os mackenzistas de coração. Você vê que eu tô conhecendo, eu não conhecia o lado marqueteiro do Dudu, ele é bom. Né? Você acompanha o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon. Nós vamos para um intervalo agora. Na sequência, a gente volta falando sobre um outro tema, que são os cybercrimes, são os crimes cometidos pela internet. Também um recado da Prefeitura de São Paulo para você. Agora, 12h34, na Rádio Trianon. Até já. Quando ele fala... De volta aqui na Rádio Trianon com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um recado para você que nos acompanha. Vamos juntos combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Olha, você que está em casa, lembre-se, a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis e mesmo com o fim do verão, ele continua agindo. Então não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos. Vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus, até na gaveta debaixo da geladeira, você tem que olhar, porque é nesses lugares que o Aedes aegypti deposita seus ovos. Eles demoram só 7 dias para crescer e sair picando por aí. Prefeitura de São Paulo fazendo a parte dela, faça a sua. Combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Luiz Augusto, você trabalha aí com essa área dos crimes cibernéticos. Quais são hoje os crimes? Aliás, qual a diferença entre um crime de internet e um crime de informática? Bom, quando começou a se falar em cybercrime, se falava em crimes online, crimes de alta tecnologia, crimes digitais, crimes cometidos pela internet, crimes envolvendo arquivos digitais tecnológicos. Hoje em dia a gente já unifica isso. O crime cometido pela internet, ou crime digital, ou cybercrime, em sua definição, são as mesmas coisas. É o mesmo crime, que é aquele crime que ou utiliza a internet como meio, ou ele é puramente digital. Crime de invasão de dispositivo. É um dispositivo invadindo o outro. Isso é puramente digital. Crime de difamação pela internet. É aquele crime que você já possivelmente cometeria sem a internet, que você usa a internet como meio. Isso tudo é cybercrime. Quais são os mais comuns? Bom, eu acho que no mundo o crime mais comum, cybercrime mais comum, é o crime de extorsão. Por causa de um vírus em especial. Nós temos um vírus chamado WannaCry, e ele pegou no ano passado 112 países em 2 dias, simultaneamente. Tirou o site do Tribunal de Justiça do ar, que ele criptografava as informações do HD do computador e pediu resgate em Bitcoin. Isso é extorsão. Você tinha que pagar para retomar o acesso. Então, no mundo é o cybercrime mais cometido, mas
para falar no âmbito Brasil, tirando o crime de extorsão, Esse é um crime profissional, né? com a utilização de um vírus, tal, mas nem sempre a extorsão é tão profissional, porque basta o criminoso se aproximar de você, e isso é interessante para os ouvintes, que muitas vezes são famílias. Nós temos indivíduos na internet se passando por outra pessoa, seja homem, mulher, e nós temos relações, hoje começando pela internet, que se inicia a primeira aproximação pela internet, até pelos aplicativos de paquera. E aquela pessoa se passa por outra pessoa para conquistar a sua confiança e de alguma maneira conseguir uma foto pornográfica, uma informação valiosa para você, e a partir do momento que ele tem essa informação, ele vai te extorquir para não vazar, seja na sua empresa, seja seus familiares, qualquer local que ele possa te prejudicar. Mas qual é o crime, além da extorsão, que tem muito na internet? Crime de difamação. As pessoas hoje ofendem na internet, nós temos o discurso de ódio tá presente. Hoje basta você fazer sucesso na internet, ser famoso, que as pessoas já te odeiam. A maioria vai te odiar. Você tem mais hater na internet do que pessoas aplaudindo. Outro dia eu vi uma notícia, olha que interessante. Eu vi uma notícia de um famoso que estava em depressão. E aí eu fui ver os comentários. Você espera que os comentários das pessoas normais, né, os ouvintes da rádio, do programa Gente que Fala, vão comentar, poxa, melhoras, espero que Deus te ajude, etc. 90% dos comentários eram negativos. Poxa, como você tem depressão, é tão rico, é famoso, tem a vida perfeita e tem depressão. Infelizmente, esse é o discurso na internet. E quem faz isso, muitas vezes comete o crime de difamação. Então nós temos milhares de exemplos todos os dias, até milhões, de comentários difamatórios ou publicações. Isso é crime. Pena de 3 meses a 1 ano. Então, milhares de exemplos que levam a condenações? Não, milhares de exemplos de cometimento de crime. Só que a pessoa vítima, o crime de difamação, ele é privado, é uma ação penal privada. Então, o Ministério Público não atua em defesa desta vítima. A própria vítima tem que acionar o judiciário por meio do seu advogado, com uma ação que chama queixa-crime. Então, o crime está cometido, está consumado. Só que a vítima aí tem que tomar a iniciativa de contratar um advogado e apresentar uma queixa-crime contra a pessoa que está te difamando ou contra a pessoa que está compartilhando essa difamação. Então o crime é cometido. Agora a punição depende também da vítima. A criação de um perfil falso na rede social, por exemplo, é crime, é falsidade ideológica. É crime de falsa identidade. Falsa identidade. Isso. Se ele criou para prejudicar alguém, ele cometeu crime de falsa identidade. É que normalmente ele é crime meio, então as pessoas criam um perfil falso para fazer um estelionato, se passar para outra pessoa para conseguir um dinheiro, uma vantagem indevida, que é o que diz a lei. Aí ele comete o crime de estelionato, tá no 171, famoso. Mas se você só cria o perfil falso, muita gente faz isso, cria o perfil falso para fuçar em alguém, etc., já comete crime. Crime de falsa identidade. Se descoberto? Se descoberto, está sujeito às penas e vai, muitas vezes, se ele usa isso para difamar, vai ter que se retratar, cabe retratação no crime de difamação, e então depende do objetivo dele, né, com esse perfil falso. Agora, as ferramentas para descoberta disso é se houver queixa, né, como qualquer crime. Se você não fizer a queixa, não fizer o BO, não tem como se investigar. Isso, o conselho aos ouvintes é sempre lavrar o boletim de ocorrência. É assim que você notifica, informa a autoridade policial, a autoridade que vai investigar esse cybercrime, que houve um crime. Se as pessoas não lavram o boletim de ocorrência, seja nos crimes cometidos pela internet, seja aquele indivíduo que é furtado na rua, o Estado não sabe desse crime. É muito importante ele lavrar, porque muitas vezes o indivíduo fala, pô, não vou lavrar boletim de ocorrência porque não se investiga ou não chega a lugar nenhum, mas pelo menos vira estatística, viu, Mauro? A gente tem que sempre aconselhar o ouvinte, quem está interessado, para lavrar o boletim de ocorrência. Mesmo que isso não gere uma investigação, vira estatística. E aí o Estado começa a verificar os bairros mais perigosos, começa a criar medidas preventivas, a polícia militar terá mais atenção. Então, mesmo que seu crime não seja investigado por inquérito policial, o BO tem um efeito positivo. Sempre façam. Siglione, o presidente Bolsonaro compartilhou um texto pelo WhatsApp há alguns dias. O texto dizia que sobre o país ser ingovernável se não existirem conchavos. Isso não é a velha política, se bem que o presidente atribuiu esse texto a um autor desconhecido, né? Eu vejo o seguinte, né, a política sempre foi feita, depois que o sujeito sai para a campanha e começa ali a colocar aquela monte de coisa que ele vai fazer, seja no legislativo ou no executivo, ele tem
ele tem efetivamente pós-campanha que viver a realidade se eleito for, né? Então, nisso, o nosso sistema político, ele tem que ser trabalhado na votação de uma PL dentro de uma Câmara legislativa, seja federal, municipal, estadual, no Congresso, enfim, ele vai ter que trabalhar partidariamente. A complicação de tudo isso é que quando você sai da campanha e o povo que está ali almejando, você vai trabalhar, vai fazer tudo isso, não entende que existe lei de diretrizes, lei orçamentária, tem plano de execução de governo, tem um monte de coisa. Então, o presidente quis dizer o quê? Atribuído a outra pessoa, vamos dizer assim, né? Ele usou ali como palavras dele. Não ter governabilidade é não ter domínio como executivo de tudo. E aí tem que se trabalhar as bases. E aí não é só a velha política que trabalha, são aqueles ditames antigos, são bairrismos, o Brasil é muito grande. Então, hoje, é aquilo que eu falei, imediatismo, vou mudar, não é bem assim. O orçamento não deixa, as leis não executam, o orçamento que ele executa é do Temer ainda, agora que vai votar o dele. Ele tem que trabalhar agora por uma reforma tributária, uma reforma na Previdência, o pacote do Moro, vai ficar assim. Lembra da frase que a gente teve do Getúlio Vargas, né? Foi Getúlio e foi o Jânio também que falou os dois, mas os dois casos. Não é da minha época. Aliás, ele falou em 69, foi o ano que eu nasci, né? Deixa eu lhe dizer, há forças ocultas. Não é que há forças ocultas, existem muitas forças para ser trabalhadas. Então, é o imediatismo. E esse texto reflete isso, ele está insatisfeito, porque ele não consegue fazer tudo, né? E não é fácil mesmo. É muita gente, tem que botar a máquina para rodar. A gente tem 57% do orçamento comprometido com a máquina pública. É muita coisa, né? Flávio, quer falar? Eu gostaria, você aproximando. Eu gostaria de falar sobre um ponto, Sim. Que acho que, fugindo até um pouco do tema, mas sobre dois esclarecimentos, acho que importantes, que eu até tomo a liberdade de usar esse espaço uma hora para falar. Um é sobre o exame de ordem, que é esse importante mecanismo de defesa do cidadão, para se ter um profissional qualificado, um profissional que tenha condições de defender um direito. Porque não há nada pior do que você ter um direito e não ter esse direito reconhecido pela justiça em razão de um profissional que não tem a qualidade necessária para defendê-lo. Então, a importância de se ter o exame de ordem, que reprova 80%, ou seja, 80% desses bacharéis. E um esclarecimento outro importante é que a faculdade é de direito, a faculdade não é de advocacia. Depois que você se forma em direito, você tem outras áreas para cursar. Se você quiser prestar um concurso público, você pode ser juiz, promotor, ou você presta o exame de ordem e vira advogado. Você pode ser jornalista. Pode tem ser vários jornalistas que são formados em direito. Você pode, como cidadão, você conhecer os seus direitos, conhecer o direito dos outros, vai se tornar um cidadão melhor, mais atuante e mais convicto da sua posição. E aproveito também, no segundo momento, agora para falar da questão do advogado. Porque muitas vezes se coloca o advogado, nós falamos aqui, prisão em segunda instância e outras coisas, o advogado defende a impunidade. É uma colocação tão pequena que quem faz não está aprofundando o tema. O advogado, se você for pensar no fim, quanto mais gente tiver presa, mais gente estiver sendo punida, mais ela vai procurar o advogado. O advogado busca a justiça. O advogado busca o direito, resguardar os direitos. Então, não se pode aceitar esse tipo de colocação, de que o advogado busca a injustiça. Principalmente o criminalista sofre muito com isso, a questão da busca da injustiça, ou então da confusão com o cliente. Ele busca a aplicação do direito dentro das normas vigentes no país. Você destacou esse índice de reprovação no exame de ordem. Por que se reprova tanto? Por que se reprova 80%? Temos... O problema maior aí é com relação à qualidade do ensino realmente. A OAB tem um parecer opinativo com relação à abertura de novos cursos. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo inteiro somado. Então, se somar o mundo inteiro, as faculdades do mundo inteiro, o Brasil tem mais. Então, isso demonstra que não é possível se continuar dessa forma. As faculdades têm que ter qualidade, tem que ter profissionais, professores de qualidade, tem que ter bibliotecas, tem que ter estrutura, tem que ter todo um aparato para formar pessoas qualificadas para defender o direito do outro. Siglione, voltando àquele assunto lá de velha política, nova política e conchavo, enfim, a questão do texto que foi compartilhado pelo presidente Bolsonaro pelo WhatsApp. A Câmara
dos deputados como nós vemos hoje, o que se diz da falta de articulação, da falta de uma base de fato consolidada do governo para a votação das matérias, isso de qualquer maneira traz uma autonomia para a Câmara dos Deputados, que é o que nós sempre esperávamos dos nossos deputados, que votassem com a sua própria consciência, não amarrados a este interesse ou aquele interesse, porque o líder daquele partido define assim, porque fez conchavo com aquele outro, enfim. Então, ganhamos autonomia na Câmara dos Deputados ou até no Congresso Nacional, nas duas casas? Eu vejo muita... por ter visitado, ter vivido um pouco nessa questão política, acho que são distinções entre as duas casas, se me permite, né? Quer dizer, passou na Comissão de Constituição e Justiça, quando há a votação de um projeto de lei, enfim, por exemplo, o projeto da Previdência, que está tão aí problemático para ser votado, quero reproduzir aqui a fala do Luiz Flávio Gomes, que é jornalista, criminalista, né, advogado, enfim. Agora deputado federal. A deputado federal, ele disse agora, por exemplo, que ele das medidas que foram feitas agora na medida provisória que une, né, as casas, né, dos ministérios, que agora também separou o COAF, tirou do Sérgio Moro, quer dizer, essa briga toda, que ele é a favor das medidas. O que o PSB diz que não corrobora tanto. Então, eu vejo esse lado que você está falando, há uma autonomia, mas eu friso pontualmente. O legislador que está lá, que no caso é um deputado federal, que seja um senador ele que fica 8 anos, ele tem que entender do que ele está falando. Então, quando há uma pessoa que nem o Luiz Flávio Gomes, né, uma Janaína Pascoal aqui que está... uma advogada que está trabalhando para melhorar a questão da Alesp, está terrível, que ela não consegue trabalhar, não vê as coisas andarem, eu acho que aí sim, aí eu acho que contribui. Mas quando é uma voz pequena na hora da votação, da reforma da Previdência vai ser assim, mano. Ele vai votar contra, a favor, na hora de falar é uma coisa, mas na hora que o montante votar é outra, né? Então, ganhamos autonomia de voz, mas efetivamente de fazer, né, ainda estamos naqueles tempos antigos. Eu sei que a gente tem uma reforma política e outros tipos de reforma, que o Brasil ainda não teve tempo de fazer, né? É isso que está um pouco difícil, é o imediatismo. Mas programa que nem o seu, esclarecimento que nem é feito aqui nessa mesa, é importante que as pessoas botem na cabeça antes de começar a escolher esse pessoal. Eu queria só falar uma coisa com relação à internet, aí falando um pouco do que o Flávio falou, é que o próprio Facebook, mudando, só para contribuir com esse aspecto, o próprio Facebook agora em Nova York, viu, Flávio, viu, Luiz? Ele já colocou que ele está agora querendo jornalistas e profissionais falando dentro das suas redes, incentivando isso. Isso agora começou em Nova York. E acho que falta isso. Por exemplo, se um advogado estiver falando na rede, ele efetivamente vai estar falando uma circunstância que ele tem conhecimento. Se um jornalista estiver falando na rede, com MTB, com conhecimento, ele não vai cair em fake, não vai fazer desagrado, não vai cometer o desatino de atrapalhar a vida dos outros, né? Então, acho que está se modernizando esse aspecto aqui. E a legislação nesse encontro, que eu acho que é tua área, né? É tua presidência, né, Luiz? Nesse encontro que tem criminalista, ela tem que vigorar para isso, porque o Facebook é fora do país, a gente não consegue acessar ele rápido, então os operadores do direito precisam entender que a rede social hoje movimenta tudo, né? Tem que ser mudado. É profissional falando no lugar certo. Olha, perguntas do público, do programa Gente que Fala, para todo mundo aqui, para os 3 irmãos, para o Luiz Augusto, para o Luiz Eduardo e para o Flávio. A Cacilda de Vila Paulista, acho que é Vila Paulista. Qual de vocês será o próximo candidato à presidência da OAB? Essa aí foi. Pegou. Tal pai, tal filho, não sei se é suspeita a minha opinião, mas qualquer um dos 3, dos 4, né, que o Sigliani está aqui também, se sair, mas o Sigliani, mas tem meu voto. Uma coisa eu posso afirmar: o carinho, o respeito que todos temos pela instituição, até quando da presidência do meu pai, é comum a todos nós. Pode ter certeza que nós respeitamos muito a OAB e vemos ela como uma entidade séria e que busca defender não só os interesses da advocacia, mas de todos os cidadãos. O pai dele falava assim, né, Luiz? O pai falava assim: o sangue do advogado é o sangue OAB. Não tem coloração partidária, é o interesse do cidadão mesmo. O Ricardo da Sé pergunta para o Luiz Augusto: o sistema prisional brasileiro é o principal empecilho para que o direito penal tenha bons resultados?
é um grande empecilho na questão da ressocialização. O direito penal, para ter bons resultados, ele precisa de um bom processo penal. Precisa ter uma boa investigação. Então, a questão do cárcere no Brasil, nós estamos falando do terceiro maior índice de carcerário, população carcerária do mundo, o Brasil. Não é prendendo gente que a gente soluciona. Então, nós temos que falar, no âmbito de cybercrime, no direito penal, aparelhar a polícia civil, valorizar o policial militar, valorizar o policial civil. A Polícia Federal teve essa valorização nesses últimos anos. Com uma boa investigação, você diminui o índice de erro, você diminui o índice de impunidade. Um processo penal mais enxuto, mais célere, mas também dentro da legalidade. Nós falamos da Lava Jato, nós defendemos a Lava Jato. A Lava Jato efetivamente trouxe um papel importante no combate à impunidade, à corrupção, perdão. Mas não pode ter excesso. Então, acho que melhorando o processo penal, a investigação, nós teremos um resultado bom, sem esquecer do investimento em melhorar a prisão brasileira. Luiz Eduardo, a Flávia de Perdizes pergunta se existe muita balbúrdia na sua faculdade. Se tiver, vai ter corte lá, hein? Não tem. Faculdade particular? É Mackenzie, outra coisa, né? Não tem balbúrdia, né? A gente repercutiu bastante essa questão da balbúrdia aqui também, quando o ministro Weintraub falou a respeito, porque ficou estranho no que é a balbúrdia. A gente até trouxe aqui o dicionário para definir isso daqui, mas vamos lá. Então não tem, né, Luiz Eduardo? Então tá bom. Mas só em nome do Dudu, normalmente na faculdade de Direito não tem balbúrdia, mas tem... O aluno, ele é questionador, ele não aceita um tipo de pensamento, ele questiona, ele quer dar sua posição, por isso que ele foi fazer Direito. Então não tem balbúrdia, mas não é um curso tão calmo, as pessoas são sempre questionadoras. O André de São Vicente pergunta para você, Luiz Augusto, você saberia informar quantos mandados de prisão a serem cumpridos hoje no estado de São Paulo? Eu? Não, sou advogado. Primeiro que eu não cumpro mandado de prisão. Quem cumpre é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. E este é um dado da Secretaria de Segurança Pública no Brasil, então é Ministério da Justiça. Tem que perguntar pro Moro. Se quiser, a gente passa o WhatsApp dele. Depois ele dá uma ligada lá pro Moro. Eu não tenho essa informação. Muito bem. Walter... A Marta Santo Amaro te pergunta, você sabe nos dizer se há alguma exposição ou algum site em memória do saudoso Valdemar Siglioni? Eu gosto muito disso, né? Meu pai foi muito amigo do seu avô também, né? Olha, tem várias coisas na internet do papai, a visão que mudou totalmente, né? Mas eu agradeço muito a pergunta, porque o papai sempre foi uma pessoa que estudou no Largo São Francisco, foi presidente do centro acadêmico, estudou Direito e depois virou jornalista, antigamente não tinha um curso, mas você acha na internet muita coisa do papai aí falando da vida dele, ele foi para fora, enfim, a gente ficaria horas. Só um dado interessante, meu pai que veio com o Walt Disney para o Brasil, né? Então tem várias histórias do operador do direito da época do seu avô, que eles foram contemporâneos, o doutor Humberto, e que queriam um Brasil melhor. Este é o jornalista antigo e que estudava ali no Largo São Francisco, onde vai ser sede do encontro, né? Flávio, o Jaime do Jardim Bonfilholi, quando será que as pessoas vão entender que jornal não é tribunal, repórter não é juiz e editor não é desembargador? Muito boa pergunta. Agora pegou a gente. Sem dúvida nenhuma, a imprensa tem um papel muito importante de informar o cidadão. Precisa haver um pouco de cautela com relação a esse pré-julgamento, porque nós vivemos um momento no Brasil complexo, né, de pré-julgamentos, de extremismos, tudo. É como o Walter Siglioni colocou aqui, que é grande entendedor de política, foi candidato a governo, tudo. Meu Deus. Então, com relação à política do Brasil. Hoje, falamos do pacote Moro, Previdência, se coloca, é a favor ou é contra? Mas não é tão simples assim. Você pode ser a favor da reforma da Previdência, mas de uma reforma, ela pode ser feita de N formas. O pacote Moro muda muito da lei penal, processual penal, execução penal. Então, não é um pacote fechado hermético, ele pode ser alterado. E, da mesma forma, a sociedade se posicionar, é contra, é a favor da impunidade e tal. E a imprensa trazendo a informação,
ela tem essa responsabilidade para que não haja esse extremismo, para informar a população, para que a população possa tomar o seu lado, o seu partido e se posicionar de forma mais informada possível. Olha, ninguém é unânime, mas o ministro Moro é menos unânime, ou seja, ele está lá atacado, ele está lá aplaudido pelos diversos setores aí. Quando você pega uma pessoa nesse status, mas que tem um projeto importante, porque todo mundo quer o fim do crime, ninguém quer o crime, então ele tem um pacote lá anticrime. Como é que isso se contamina? Uma pessoa que não tem lá unanimidade pelos diversos fatores, mas que apresenta um papel importante, apresenta um projeto importante, como este. O pacote foi denominado pacote anticrime, mas lá nós temos N alterações a serem realizadas, que o direito penal, o processo penal tem que ser constantemente aprimorado, não há dúvidas que somos contra a impunidade, somos todos cidadãos, todos saímos aqui na rua e corremos risco de ser assaltado, sofrer um atentado e até morto. Então, com relação a isso, não há dúvida, mas como ser feito? Qual é a metodologia? Qual é o limite? Então, são algumas questões que precisam ser vistas. Não é simplesmente mudar, é mudar, mas buscando mudar para o melhor, para ter uma efetividade também nessas mudanças. A questão de ter uma ideia e não simplesmente aplicá-la, né? Lapidá-la, estudá-la e trabalhá-la para ser uma ideia boa, firme. Que é o papel das casas legislativas que vão discutir o pacote. Sim. Gente, o tempo do programa se esgotando. Flávio, sua palavra final. Quero agradecer mais uma vez a você, Mauro, aos companheiros de bancada, meus irmãos, querido Silione, a oportunidade, agradecer também aos ouvintes pela paciência e dizer que estou sempre à disposição aqui para contribuir com o diálogo, com as discussões. Muito obrigado pela oportunidade. Luiz Eduardo, sua palavra final. Agradecer também a todos os meus irmãos, Walter Siglione, Dr. Mauro, e mais uma vez convidar todos os ouvintes, agradecer por estar ouvindo todos nós, aprendendo, e convidá-los a participar do Rotaract, tanto o Mackenzie como os outros que estão aí na cidade de São Paulo fazendo todo o trabalho importante. Então, antes foi o senhor Mauro, agora o doutor Mauro, mas é força do hábito dos advogados. Siglione, sua palavra final. Eu quero agradecer a você, Mauro Azenildo, ao Pedro, que está aqui, o nosso Fausto Camunha, uma referência no jornalismo. Obrigado, doutor Fausto. E também falar que do nosso presidente lá, da Abracrim, né, que é o Elias Farassad, que está promovendo aí, nesses dias, para o advogado ir lá participar, já tem mais de 800 inscrições. Agradecer ao jornalismo que vocês fazem aqui na Trianon. Em especial a você, que está aí há um tempão aí na luta, viu? Muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Siglione. Palavra final sua, Luiz Augusto. Mauro, foi um prazer estar aqui, agradecer a você, ao Siglione, ao Mauro, ao Pedro, Ricardo, Karina, Zenilda, Fausto Camunha, todo mundo que está trabalhando para fazer esse programa funcionar e está no ar há tantos anos, né? Quantos anos esse programa? 18 anos. Então, é uma honra sentar nessa cadeira que tantos convidados importantes participaram e falar aos ouvintes da importância da ação social e dos advogados e da população que deve ter cuidado ao pré-julgamento. Também ao nosso presidente Elias Matarassad, da Abracrim, que está promovendo o 10º encontro, e todos estão convidados lá na USP, 6 e 7 de junho. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E esses nomes todos que você falou, eu vou repetir já. Primeiro agradecimento aqui a vocês todos, advogados, doutor Luiz Augusto Filizola Durso, o quase advogado, mas também doutor, quase doutor Luiz Eduardo Filizola Durso, o Flávio Filizola Durso, todos filhos do Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente da OAB de São Paulo, e também o jornalista Walter Siglione, vice-presidente da TV Aberta de São Paulo. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do rádio, você ouvinte do programa Gente que Fala, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã. Obrigado.